Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então nas nossas aulas. A gente vai começar uma pequena revisão, né, sobre o capítulo 2, que inclusive já caiu na prova, então é uma matéria dada e cobrada inclusive, né? Mas para a gente dar sequência aí no capítulo 3 e no restante da apostila, terminar logo nossos objetivos aí, tá bom? Bem, primeiramente a gente vai falar, né, do trabalho de um gás. Então, só para relembrar vocês, né, a gente tinha o trabalho de um gás, ou seja, um gás ele troca calor com o meio externo, né, e ao trocar calor, então ele vai realizar trabalho ou não, né? Também tem a opção dele não realizar trabalho, mas quando a gente fala do trabalho de um gás, ele vai se dar com pressão constante ou com pressão variável, certo? Lembrando você que se a pressão fosse constante, né, esse trabalho era dado por pressão vezes a variação do volume daquele gás, ou seja, esse gás provavelmente ao receber energia, ele ia se expandir, expandindo, ele aumentava o volume, né, ele levantava o êmbolo e você tinha um aumento no volume, então a pressão constante, o trabalho era dado por P, né, de pressão, vezes a variação desse volume, ou seja, o volume final menos o volume inicial, né? Também é importante lembrar aqui o seguinte, que se essa variação de volume é positiva, é porque houve uma expansão. Se ela é negativa, então ocorreu uma compressão. Quem realizou o trabalho foi o gás e não, ou desculpa, foi o meio externo e não o gás, né? Então, trabalho positivo, o gás expandiu, realizou o trabalho. Trabalho negativo, o gás foi comprimido, o meio externo é quem realizou o trabalho, né? Bom, com a pressão variável, quando essa pressão é variável, não dá para você jogar na equação, então você faz pelo gráfico. Lembrando você que essa pressão variável, né, quando você pega o gráfico da pressão com um volume, né, aqui indo de um estado A para um estado B, aumentando a pressão, você também tem um aumento no volume. E aí, se você calcular essa área, você tem, já foi demonstrado em sala de aula, inclusive, né, já caiu em prova também, o trabalho era numericamente igual à área do gráfico pressão por volume, certo? No caso de transformações cíclicas, ou seja, vai do estado A para o B, para o C, para o D e retorna ao estado A, esse trabalho também é calculado pela área, só que a área interna ao ciclo, tá? Então, esse é um resumo com tudo que você precisa saber sobre trabalho, basicamente, né? E lembrar, evidentemente, que quando um gás recebe energia, ele vai se expandir e a tendência é que você tenha um trabalho. Agora, e se o gás não expandir? Se o volume continuar constante? Se o volume for constante, evidentemente, isso não muda, isso é igual a isso, então isso daqui daria zero e o trabalho é nulo. Aí o capítulo 3 ele vai falar sobre as leis da termodinâmica, que são bastante importantes, e ele começa falando, né, como introdução a isso tudo, da energia interna de um gás. A gente já viu isso, inclusive, nas primeiras aulas com virtuais, vamos chamar assim, né, antes da gente partir para férias. Eu já tinha passado um vídeo a respeito disso, né, e já tinha explicado. Eu sugiro, evidentemente, que você assista o vídeo novamente e também dá uma olhada nos exercícios que a gente, inclusive, chegou a corrigir. Também tem os vídeos das correções que você pode acessar lá. Aliás, não só pode, como deve, né, para fazer essa revisão, ajudar nessa revisão também, tá? Então, a energia interna, né, ela é dada por 3 meios de nRT, e se você lembrar da lei de Clapeyron, PV é igual a nRT. Então, se a energia interna pode ser calculada como 3 meios de nRT, ela também pode ser calculada por 3 meios de PV, ou seja, 3 meios da pressão vezes o volume. Isso é energia interna, ou seja, é a energia total do gás, certo? Só que esse gás é composto por várias moléculas, então se você pegar a energia interna dele, né, que seria a energia do todo, para você saber a energia de cada molécula, você faz uma média dessas energias, certo? Então a energia cinética média das partículas de um gás vai ser dada pela energia interna dele dividido pelo número de partículas que você tem, certo? Mas claro, você não sabe o número de partículas, então o que você vai fazer é estimar
o número de partículas. Como? Através do número de Avogadro, né? Mas, vamos lá. Ó. A energia interna é 3 meios de nRT. Então, se eu substituir aqui, na energia cinética, eu tenho 3 meios de nRT dividido por N. Como eu disse para você, esse N é o número de partículas, ou seja, é o número de mol que você tem vezes o número de Avogadro. Ou seja, o que é o número de Avogadro? Para você lembrar aí de química, que você viu isso no ano passado muito provavelmente. É o seguinte, o número de Avogadro é 6,03 10 a 23 partículas. Então, se eu tenho 5 mols, eu tenho 5 vezes 6,03 10 a 23 partículas. Certo? Então, o número total de partículas é o número de mols vezes o número de Avogadro. Então, se a gente pegar aqui, ó, N como número de partículas e substituir pelo número de mol vezes o número de Avogadro, a gente vai ter isso daqui, ó. Cadê? Desculpa, aqui. Certo? Substituindo esse N por N vezes Na. Como esse número de mols é o mesmo, eu posso cortar esse número de mols e sobra para mim RT sobre Na. Tanto 3 meios como o R como o Na nessa equação aqui, eles são constantes. Então são valores que não mudam. E essa constante, né, o valor dessa conta, né, se você pegar 3 meios, multiplicar pelo R, que é a constante universal dos gases, e dividir pelo número de Avogadro, a gente vai ter a constante de Boltzmann. Tudo bem? E a gente está chamando ela de K. Então, se eu substituir 3 meios de R sobre Na por 3 meios de K, opa, desculpa, o K é R sobre Na, que tem um pequeno erro. Opa! Um pequeno erro aqui. Aqui tá fora o 3 meios. Esse R sobre Na é a constante de Avogadro. Então, se a gente substituir aqui, vamos ter 3 meios de kT, certo? A energia cinética pode ser calculada como 3 meios de K vezes T. E a bateria no meu celular está acabando, um minuto só para eu não perder a gravação. Só um instante. Pronto. Certo? Isso aqui já tem um vídeo que a gente fez, né, antes das aulas, e eu sugiro que os senhores deem uma assistida lá, né? Você tem aí algum pequeno intervalo de tempo antes da nossa próxima aula, que é daqui a pouquinho. Vai lá dar uma conferida nos vídeos, né? E aí a gente já volta para dar sequência então na matéria e falar sobre a primeira lei da termodinâmica e fazer alguns exercícios com isso. Tudo bem? Até já! A gente se vê em breve. Tchau!